O outro mecanismo é a polimerização catiônica. Esse tipo de polimerização, ele também vai ter as etapas de iniciação, propagação e terminação. A iniciação é utilizada basicamente por esses dois iniciadores, tá? Que são eletrófilos. Então, quando nós falamos de eletrófilo, tá? Nós sempre vamos estar relacionando com elementos que têm atração por elétrons, ou seja, que tem uma carga parcial positiva. Então, vamos lá. Se nós formos analisar primeiro, assim, esse composto aqui, que tem o boro, e eu tenho 3 flúor. Percebam que o boro, ele não tem nenhum elétron, né, livre aqui, ó, na sua última camada, porque a última camada do boro são 3 elétrons. Então, os 3 elétrons, eles estão ligados, tá ok? O que acontece? O flúor, ele é um elemento extremamente eletronegativo. Então, o que acontece? Ele faz com que os elétrons da ligação estejam mais para esse lado, ó. Então, os elétrons da ligação, ó, percebam que eles estão mais pro lado do flúor, tá? Não que o boro não esteja ligado com os elétrons, mas os elétrons, devido à eletronegatividade do flúor, estão sendo puxados, né, vamos assim dizer, na ligação. Se tirasse uma foto da ligação, nós veríamos que os elétrons estão mais atraídos pro lado do flúor, porque ele atrai elétron, por ser eletronegativo. E o boro, então, ele assume uma carga parcial positiva, tá ok? Então, por isso, nós falamos que essa molécula, nós chamamos ela de eletrófilo. Eletrófilo. Então, o eletrófilo é isso. É quando eu tenho um polo positivo bem definido, né? Vamos assim dizer, parcial bem definido. E o alumínio é a mesma coisa. O alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, tá ligado pelo cloro. O cloro é um elemento extremamente eletronegativo. Então, os elétrons da ligação estão todos aqui, ó, para esse lado, né, pro lado do cloro. Então, o alumínio, ele fica mais positivo. Por ele ficar mais positivo, que seria essa ausência de elétrons, nós chamamos ele de eletrófilo também. Então, esses dois iniciadores, tá? No exercício, vocês podem utilizar, que eu vou passar, qualquer um desses dois eletrófilos como iniciadores. Então, entendam que essa carga positiva é a ausência de elétrons. Então, eu tenho poucos elétrons, né? Porque esses elétrons estão mais pro lado, tanto do cloro na ligação com o alumínio, quanto do flúor na ligação com o boro, tá ok? E aí, então, nós vamos para o nosso primeiro mecanismo de iniciação, pensando na reação. Então, aqui, ó, eu tenho um monômero com uma ligação dupla, né? Lembrando que a polimerização em cadeia, ela sempre vai ser ocasionada, né, por ligação dupla, tá? O que acontece? O boro, ele tem uma carga parcial positiva, como eu expliquei para vocês, tá? E o flúor tem uma carga parcial negativa. O que acontece? O boro, ele é um excelente eletrófilo, tá? E ele tá ligado com o flúor. Então, o que vai acontecer? Essa ligação dupla, que é fraca, né? Ela vai se sentir atraída pelo BF3. Portanto, ela se quebra, tá? Então, vamos lá, ó. Presta atenção no que vai acontecer, ó. Ela vai atacar o boro, que é positivo, né? Quando ela ataca o boro, o que vai acontecer? Ela vai perder os elétrons, porque ela vai formar a ligação, tá ok? Então, ela forma uma ligação aqui, ó, pode reparar. Então, ela atacou, ó, formei a ligação. Podem ver que ela tá ligada diretamente com o boro, tá ok? Então, os 2 elétrons que eu tenho aqui na ligação, que foi quebrada, eles vão para quem? Pro boro, tá ok? E aí, o que acontece com esse carbono aqui? Percebam que ele só tem apenas quantas ligações? 3 ligações, tá? Então, o boro tem apenas 3 ligações. E ele está com essa carga positiva, se tornando, então, um cátion. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Como ele perdeu elétrons, ele fica com carga positiva. Entenderam por que ele perdeu esses elétrons? Esses elétrons foram transferidos para essa ligação aqui, ó. Tá ok?
E na química, tudo que tem mais perde, né? Então, o cátion, ele perde, que é o caso dos metais, né? Então, nesse caso, o carbono perdeu uma ligação, né? Então, ele fica positivo, tá ok? Então, essa etapa de iniciação é apenas isso. Essa ligação dupla se quebra por conta da ação do eletrófilo, né? Que tem ausência de elétrons. Então, ele se liga esse eletrófilo no meu monômero, né? E o meu carbono, por perder a ligação dupla, ele fica positivo, se tornando, então, um cátion. E é a partir dele, então, que vai dar início à minha propagação da cadeia, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, então, percebam aqui a propagação. Eu tenho a formação de um cátion, certo? Que ele tá com ausência de elétrons, então ele está deficiente de elétrons, o carbono. E aí, a minha ligação dupla, ela é mais fraca. Então, na hora que eu reajo com outro monômero, o que acontece? Essa ligação dupla, que tem os elétrons, vai se sentir atraída por esse polo positivo, que seria, que tá com falta de elétrons. Então, o que acontece aqui, ó? Essa ligação dupla ataca quem? O meu carbono, tá? Formando, então, outro carbocátion. Nós chamamos esse carbono de carbocátion, porque é um cátion de carbono. Então, esse mecanismo aqui, ó, vai se seguir N vezes, até que o meu polímero seja formado. Estão percebendo isso? Sempre a ligação dupla, no caso da catiônica, que vai atacar o meu cátion. Por quê? Porque o cátion está deficiente em elétrons, tá? E a ligação dupla tem elétron, então ela se sente atraída pelo polo positivo. Tá ok? E aí, dessa forma, a propagação vai continuar. Sempre a ligação dupla do outro monômero atacando o meu carbocátion que foi formado. Por quê? Porque esse carbono perdeu a sua ligação, né? Perdeu os seus elétrons para o BF3, por isso que ele fica positivo. Agora, nós vamos ver os tipos de terminação dessa reação catiônica. Então, a primeira é a perda de um próton. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a ligação aqui do carbono com 2 hidrogênios, correto? Eu vou escrever de vermelho aqui, ó. Vou colocar elas aqui, ó. Que é a mesma coisa que esse H2. O que acontece nessa terminação com a perda de um próton? Eu vou promover, né, a perda de um hidrogênio, ok? Então, eu perco um hidrogênio, promovo essa perda ali na minha reação mesmo. Então, na hora que eu perco, o que acontece? Por que eu falo que eu perdi um próton? Porque o elétron da ligação, ele vai ficar com o carbono. Então, entendam que quando eu tenho uma ligação, eu vou ter um elétron aqui e vou ter outro elétron aqui, correto? Quando essa ligação é quebrada e eu elimino um próton, isso quer dizer o quê? Que o meu hidrogênio, ele está sem elétrons. Então, por isso, sobra apenas o próton. Lembrando que o hidrogênio, ele tem um elétron e ele tem um próton. Então, quando eu perco o elétron dele, eu só resto o próton, tá ok? Então, na hora que eu perco esse próton, esses 2 elétrons aqui, ó, eles formam uma ligação dupla. Então, percebam, ó, que eu vou ter aqui CH, porque eu perdi, era CH2, perdi um hidrogênio. E formei a ligação dupla com os elétrons da ligação carbono-hidrogênio. E então, eu deixo de ter um sítio ativo, que no caso aqui, na polimerização catiônica, o meu sítio ativo é o carbocátion, que é aquele carbono formado na minha reação ali de iniciação e que vai dar início para a reação de propagação. Lembrando que a reação de iniciação é sempre mais lenta. Outras formas de terminação da polimerização catiônica é a reação com o nucleófilo, tá? O que é um nucleófilo? Se o eletrófilo tem atração por elétron, o nucleófilo, ele tem atração pelo quê? Pela carga positiva. Por que nós falamos nucleófilo? Nucleófilo. Porque o núcleo do elétron tem carga positiva. Então, o nucleófilo, ele tem uma carga negativa. Por quê? Porque ele tem excesso de elétrons, tá? E então, ele tem atração por cargas positivas, ou seja, por elementos que têm a deficiência de elétrons. Então, quando nós adicionamos um nucleófilo na minha reação, o que acontece? Ele tem atração por carga positiva, não é? E nós sabemos que na reação
com a reação catiônica, eu tenho a formação de um cátion. Então, o que ele faz? Ele vai atacar o cátion, formando uma ligação. Então, o que acontece aqui, ó, na reação com o nucleófilo, vocês podem observar. Coloquei o nucleófilo, ele é cheio de elétrons, ele tem atração por quem? Por um cátion, ok? Então, o nucleófilo tem atração pelo eletrófilo. Então, esse aqui não formou um eletrófilo, ele não está deficiente de elétrons, ele tem atração por elétrons, e esse tem atração por carga positiva. Então, dessa forma, eu faço a minha ligação. Lembrando que para cadeias longas, a minha iniciação e a minha terminação, ela não é contada na propriedade do polímero, tanto que na polimerização mesmo, o que vai me indicar apenas a minha polimerização, né? O tanto de monômero que eu tenho. É a única coisa que vai indicar a propriedade do meu polímero, e não o iniciador ou o terminador, tá ok? Então, o nucleófilo vai ter uma atração pelo meu carbocátion, então eu tenho a formação dessa molécula aqui, ó. E notem que o meu polímero é o que tá entre o colchete com o N, que significa o grau de polimerização, tá ok? E por fim, a transferência de cadeia com solvente. Então, a maioria das reações, elas acontecem com um determinado solvente, tá? E aí, essa transferência de cadeia com solvente, ó, como vocês podem observar, é o que? O meu solvente vai reagir com o meu carbocátion, tá vendo? Então, eu tenho ali um XY, que indica um composto, que é o meu solvente, reagindo com a minha molécula de polímero. Então, essa transferência de cadeia com solvente é simplesmente, né, a ligação de um dos elementos do solvente na minha cadeia do monômero. Notem que só o que está dentro do colchete é o meu grau de polimerização, ou seja, é o meu monômero, que vai dar a propriedade, a característica para o meu polímero, tá? Gente, essas etapas de terminação é só para vocês entenderem como que funciona esse processo, tá? Mas o principal é vocês entenderem por que eu tenho a formação de um polímero e por que a minha ligação dupla quebra, tá ok?